irmãos e irmãs que nos assistem neste momento. Nós vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse instante, ao iniciarmos este culto, ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados para juntos adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. Sejam bem-vindos todos e todas em nome de Jesus. Adoremos ao nosso Deus. Havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvamos e adoramos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesse instante ouviremos o cântico Formoso Cristo. Say
Deus, Deus soberano, Deus majestoso, Criador dos céus e da terra, Deus da nossa vida, Deus santo, soberano, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos reunidos neste culto para honrar, glorificar, louvar e adorar ao seu santo e bendito nome. Reconhecemos que somente o Senhor é o nosso Deus e digno de toda a adoração. Recebe, Senhor, a expressão de louvor, as expressões de cânticos de louvores e adoração ao Senhor. E apresentamos este culto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Adoremos a Jesus Cristo, nosso Senhor, através do hino Adorai em Majestade. Cantemos. Nesse instante, irmãos e irmãs, somos todos chamados ao precioso momento da confissão de pecados. Salmo 51, versículos 1 a 4, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O início desse texto que lemos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Nesse instante, cantemos o hino Deus está presente. Oh
Oremos. Bondoso Deus, nesse instante recorremos à Tua presença em oração, suplicando que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como diz o salmo que acabamos de ler, compadece, Senhor, de cada um de nós. Tenha misericórdia e ouve as nossas orações. Reconhecemos que somos pecadores e que carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. E por isso, humildemente, suplicamos o perdão para os pecados, em nome de Jesus, único Senhor e mediador nosso, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Por isso, Senhor, suplicamos, perdoa-nos e restaura a nossa vida, para que possamos prosseguir a nossa jornada cristã, a nossa caminhada de fé, sustentada pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Oramos assim porque confiamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é em nome dele que suplicamos e também agradecemos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos e irmãs, pela fé somos perdoados por causa da misericórdia de Deus. Por isso, nesse instante, louvemos a Jesus, o nosso Salvador, através do hino Salvação em Cristo, a última estrofe. Louvemos a Jesus. Dando continuidade a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante apresentamos a nossa gratidão, também os louvores ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também consagramos as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Se você já apresentou o seu dízimo e sua oferta, agradeça a Deus nesse instante. E se você ainda vai apresentar, também agradeça a Deus nesse instante, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Os dados da conta bancária da igreja estão aqui no vídeo. Você que tem o desejo de fazer a sua oferta, você poderá então fazer através dos dados bancários da conta da igreja. Apresentemos a nossa gratidão a Deus através também da nossa consagração do nosso ofertório. E em gratidão e louvor a Jesus Cristo, cantaremos canções que falam da importância da presença de Jesus na nossa vida. Louvemos a Jesus, o nosso Senhor.
Irmãos e irmãs, acabamos de cantar que Jesus Cristo é aquele que muda o viver das pessoas. Também acabamos de cantar que Jesus Cristo é o bom pastor, o melhor amigo, e que não existe nada melhor do que sermos amigo de Deus. E neste momento quero refletir com os irmãos a partir de um texto muito conhecido, talvez seja o texto mais conhecido dos cristãos, que é o Salmo 23, o Salmo do Pastor. E o conhecido Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero destacar o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que acabamos de ler e suplicamos que o Teu Santo Espírito venha acrescentar ao nosso coração a vontade do Senhor, as verdades do Senhor, para a nossa edificação, fortalecimento da nossa fé. Nos abençoa neste momento em que vamos meditar na Tua palavra. Dá-nos a iluminação do Teu Espírito. Suplicamos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como já dissemos, este salmo é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. É o Salmo do Pastor. E o Salmo 23, no seu início, ele faz uma afirmação de fé, quando diz: o Senhor é. Isto é uma afirmação de fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está expressando a sua fé, o salmista está expressando a sua confiança na providência divina, na providência de Deus, no Deus que supre todas as necessidades, não só da nossa vida humana, mas o Deus que supre as necessidades de toda a obra da criação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma afirmação de fé. É apresentado no restante do Salmo benefícios decorrentes desta afirmação de fé. O Salmo apresenta os benefícios de se ter Jesus como o bom pastor da vida. Por isso é que queremos meditar com os irmãos neste momento sobre este tema: Jesus, o bom pastor. E neste salmo, irmãos e irmãs, quero me deter nos benefícios contidos no versículo 2. Vamos meditar apenas neste pequeno versículo de número 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso.
Este é o conteúdo do versículo 2. E a partir então deste versículo, queremos falar sobre 3 benefícios de se ter Jesus como o bom pastor. 3 benefícios de se ter Deus como pastor da nossa vida. O primeiro benefício, irmãos e irmãs, está no início do versículo 2. Ele me faz repousar. Este é o primeiro benefício apresentado. É a bênção do repouso. Repouso, repousar é importante a todos nós. Todos sabemos a importância do repouso. E o repouso é importante porque nós nos cansamos. O cansaço pede que repousemos. Todos nós temos as nossas atividades diárias, exercemos as nossas atividades de uma maneira ou de outra, estando em casa ou estando fora de casa, no trabalho, não importa. O dia faz com que o nosso corpo se canse, seja desgastado. E então, normalmente, quando chega a noite, nós temos então um período de sono, é um período de descanso que todos precisamos. Então, irmãos e irmãs, o repouso é importante por causa do cansaço. O repouso é importante a todos aqueles que estão cansados. E quando nós olhamos para Jesus, o bom pastor, percebemos que a primeira coisa que Jesus, o bom pastor, faz é providenciar descanso, repouso, alívio aos que estão cansados. Por isso que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o maravilhoso convite que é feito por Jesus quando diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convida aqueles que estão cansados para o repouso, para o alívio, para o descanso. Evidentemente que Jesus estava se referindo não ao cansaço físico em si, mas Jesus certamente estava se referindo ao cansaço espiritual. A Bíblia nos ensina que enquanto o homem está separado de Deus, ele sofre o peso e o cansaço que o pecado proporciona, pois o pecado escraviza, o pecado maltrata, o pecado agride e o pecado gera a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que sob o domínio do pecado, o homem vive cansado espiritualmente. Através de Jesus Cristo, o bom pastor, o homem pode experimentar o repouso do perdão, o repouso da misericórdia de Deus, o repouso da reconciliação com Deus, o repouso da paz com Deus. Este é o início da verdadeira vida com Deus. Nas palavras de Jesus, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele me faz repousar. O bom pastor concede repouso a todos aqueles que por ele são acolhidos. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, o segundo benefício que queremos destacar neste versículo 2 do Salmo 23 está na continuidade do próprio versículo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqueles que estão cansados, certamente também estão famintos, estão com fome.
A fome geralmente ocorre junto com o cansaço. O cansaço provoca a fome. Davi, o salmista, ele era pastor de ovelhas na sua adolescência, na sua juventude. Ele cuidava dos rebanhos de seu pai, Jessé. E Davi sabia muito bem que as ovelhas que estavam sob o seu cuidado precisavam ser bem cuidadas. Davi sabia que repouso e alimento eram importantes para o bem-estar do seu rebanho, da sua ovelha. Através desta comparação do pastoreio de Davi com o seu rebanho, e também quando ele escreve este salmo, através dessa comparação, nós podemos perceber que Jesus, o Supremo Pastor, não só proporciona alívio ao cansado, não só proporciona repouso e descanso, mas também o Senhor Jesus, o bom pastor, ele providencia o alimento necessário. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Veja, irmãos e irmãs, que não é qualquer pastagem, não é um pasto praticamente seco, não. Trata-se de um pasto verdejante, de um pasto saudável, de um pasto consistente, de um pasto viçoso. Trata-se de alimento adequado. Irmãos e irmãs, a junção desses dois elementos, repouso e alimento, são determinantes para a qualidade de vida do rebanho, para a qualidade de vida dos filhos e filhas do Senhor, o bom pastor. Davi sabia que a ovelha bem nutrida era melhor para ser cuidada, pois dificilmente seria acometida de alguma fraqueza ou de alguma peste. Assim, como Davi providenciava repouso e pastagem ao seu rebanho, também podemos perceber que Jesus, o bom pastor, também providenciou a cada um de nós, seu rebanho, as bênçãos do alívio, as bênçãos do consolo, as bênçãos do alimento, através de sua bendita palavra. A palavra de Deus é consolo, é conforto e alimento de que precisamos. A palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dirigir, para nos consolar e para nos alimentar. Ela é o pasto verdejante que dá o alimento e o repouso necessários de que precisamos para a nossa jornada de fé. Irmãos e irmãs, o bom pastor, ele leva-nos, ele faz-nos repousar em pastos verdejantes. Ele proporciona alívio, repouso, descanso, mas também proporciona alimento consistente, alimento sólido, importante para a nossa vida de fé. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, a continuidade do versículo 2 do Salmo 23 vai apresentar outro benefício de se ter Jesus como bom pastor. A continuidade do versículo diz: leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos e irmãs, até aqui observamos o pastor conduzindo o rebanho às pastagens verdejantes para alimentação, boa alimentação e repouso. Entretanto, só o alimento não é
não é suficiente ao rebanho. Só o alimento não significa todo o cuidado para com o rebanho. Além do alimento, o pastor precisaria também saciar a sede do rebanho. Davi, como pastor de ovelhas, sabia muito bem disso. Ele teve experiência nisso. Como já dissemos, ele foi pastor de ovelhas. Então ele sabia que as ovelhas não precisavam apenas de alimento, mas também precisavam de água. Precisavam ter a sede saciada. Assim, a preocupação de Davi como pastor era de levar o rebanho onde houvesse água. É importante nesse ponto, irmãos e irmãs, destacar que água era um elemento escasso na região de Israel. Por isso, é preciso destacar a importância do trabalho do pastor. Davi certamente tinha muito trabalho em buscar as fontes de água em lugar onde a água não era tão abundante como se precisasse. Mas Davi também sabia que não era suficiente apenas encontrar água. A água precisaria ser saudável. Por isso, o salmista destaca no final do versículo 2: leva-me para junto das águas de descanso. Não é qualquer água, mas era água de descanso. Não são as águas poluídas, não são as águas impróprias para o consumo, não são águas bravias, violentas, como as grandes corredeiras, as correntezas dos grandes rios. O Salmo mostra que as ovelhas precisam de água de descanso, águas tranquilas, águas puras, águas saudáveis. Irmãos e irmãs, há muitas fontes de águas poluídas, são águas impróprias para se beber. Bebendo delas, a pessoa ou os animais correrão sérios riscos de saúde. Da mesma forma, espiritualmente falando, há muitas águas poluídas sendo oferecidas pelo sistema religioso. Há muita água supostamente espiritual, imprópria para utilização. São águas enganosas, são águas mentirosas, são águas contaminadas. Estas águas poluídas são os falsos ensinos doutrinários, são os falsos ensinos trazidos pelos falsos mestres, pelos falsos pastores, pelos falsos profetas. São águas contaminadas, mas que muitas vezes são apresentadas como se fossem águas abençoadoras. Entretanto, irmãos e irmãs, sabemos pelo ensino das Escrituras que Jesus é a única fonte de água confiável e saudável, é a única fonte capaz de saciar a sede espiritual, é a única fonte de água pura para a nossa vida. O Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 13 e 14, encontramos as palavras de Jesus dirigidas à mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Jesus disse àquela mulher: quem beber desta água, a água do poço, a água, hoje em dia para nós, a água da torneira, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, as palavras de Jesus são assim: e o que crê em mim jamais terá sede. E também no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, está escrito: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, irmãos e irmãs, todos que estão ouvindo esta mensagem, bebamos sempre dessa maravilhosa água, Jesus, que nos dá verdadeiro descanso à alma. Finalmente, irmãos e irmãs, vimos neste versículo 2 do Salmo 23 que ovelha descansada e bem alimentada significa ovelha saudável. Jesus, nosso bom pastor, nos tirou do cansaço do pecado, dando-nos repouso e alimento, que é a sua palavra. Também vimos que Jesus, o bom pastor, é a única água pura, saudável e verdadeira, capaz de trazer vida e matar a sede da alma. Você precisa de Jesus na sua vida, aquele que proporciona verdadeiro alimento, verdadeiro repouso, e aquele que é capaz de saciar a nossa sede espiritual. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus, o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Portanto, todos nós precisamos ser conduzidos pelo supremo e bom pastor, Jesus, pois Ele é o repouso, é o alimento e é a água pura de que necessitamos. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Jesus, em nome de Cristo. Amém. Acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, que trouxe ao nosso coração a importância de termos Jesus na nossa vida, como nosso Senhor e como nosso bom pastor, aquele que providencia todas as coisas para que tenhamos repouso, alimento necessário, e também é aquele que pode saciar a nossa sede. E nesse instante, irmãos e irmãs, nós teremos o nosso momento de oração e súplica. E nos preparando para este momento de oração, ouviremos o cântico baseado no Salmo 23, o cântico pelos bosques e campinas. Enquanto ouvimos esse cântico, coloquemos a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. Nunca
Oremos, irmãos e irmãs. Bondoso Deus, nesse instante de oração, suplicamos ao Senhor que o Senhor esteja estendendo a tua mão e suprindo as necessidades de cada um de nós. O Senhor conhece as necessidades da tua igreja, o Senhor conhece as necessidades dos teus filhos e filhas, o Senhor conhece as necessidades das nossas famílias. E o Senhor é o Deus da providência, nós cremos nisso. E por isso, nesse instante de oração, nós suplicamos que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre cada lar representado através deste culto. Que o Senhor esteja com cada família, ó Pai, para que todas as coisas que porventura afligem as nossas famílias, as aflições, que o Senhor esteja colocando a tua mão e suprindo a cada necessidade. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades materiais, suprindo as necessidades emocionais, as necessidades espirituais. Oramos em favor de irmãos e irmãs que passam por momentos de enfermidade. Também oramos por irmãos e irmãs que passam pelo momento de luto. Que o Senhor tenha misericórdia e esteja derramando o consolo e o conforto do teu Santo Espírito sobre cada família que é acometida pelo luto, ó Pai. Também o Senhor esteja trazendo restauração da saúde àqueles que se encontram enfermos. Enfim, ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, pois temos a plena certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos a confiarmos cada vez mais em Ti. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Recorremos ao Senhor, porque cremos que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Continue a guardar a tua igreja, a fortalecer a tua igreja. E apresentamos também, neste momento de oração, a gratidão ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue a cuidar e a abençoar a tua igreja. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nos dirigimos agora neste momento, principalmente a você que está participando deste culto, mas que ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja. Nós pedimos que, se este culto tem feito bem a você, então pedimos que você se inscreva. Neste lado aqui há um ícone aí, inscrever-se. Basta você clicar ali e você já estará inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho, para que sempre que tiver uma programação da igreja no YouTube, você será avisado. E também todos nós que participamos do culto, devemos dar o like, o joinha, que fica deste lado aqui. Isso é importante nós fazermos todas as vezes que participamos do culto. Este sinal demonstra que esta atividade no canal tem sido importante para aqueles que participam. Então, façam isso. Tá? E se este culto, esse trabalho da igreja tem sido importante na sua vida, compartilhe o nosso link com os seus contatos, mande o link para os seus parentes, para os seus amigos, enfim, aproveite também este meio tecnológico para trabalhar na evangelização das pessoas. Então, inscreva-se no nosso canal. Nós vamos encerrar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A ênfase de hoje foi Jesus, o nosso bom pastor. E
Ao encerrarmos este culto, cantaremos o hino, que é uma oração. Fortalece a tua igreja. Que Jesus, o bom pastor, esteja sempre fortalecendo a sua igreja, a nossa vida na caminhada da fé. Cantemos este hino como sendo a nossa oração comunitária. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre as suas vidas, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Jesus Cristo, o nosso bom pastor. E ao encerrarmos este culto, nesse instante, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas em nome de Cristo.